3, 2, 1. As apostas em jogos, elas viciam tanto quanto as drogas? Primeiro, é difícil comparar uma coisa com outra. Mas segundo, é aquela visão que diz que a droga vicia. Claro, a droga faz parte dessa equação, mas mais do que dizer que a droga vicia, eu acho mais interessante dizer que você tem uma pessoa que fica dependente. Enquanto uma pessoa tem características que vão torná-la mais susceptível a desenvolver uma dependência. A maior parte das pessoas que joga vai perder dinheiro, provavelmente, mas não é porque perdem dinheiro que são dependentes. Olá, pessoal! Estamos começando a nova temporada do Pode Ser Ciência. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. A grande adesão da população brasileira aos jogos de apostas vem sendo amplamente discutida. A dependência dessa atividade tem causado preocupação para muitos. Dúvidas sobre como os jogos interferem nas funções cerebrais, o quanto de tempo é considerado vício. Aliás, vício não, dependência. Isso mesmo, Rosângela. Nosso entrevistado de hoje, o Aderbal Vieira, psiquiatra da Unifesp, nos alertou que o melhor termo nesse caso é dependência, assunto que ele vem trabalhando há anos aqui na instituição. Hoje, ele vai responder algumas dessas dúvidas que vocês, que nos seguem no Instagram da Unifesp, enviaram por lá. Dependência em jogos. Este é o nosso tema de hoje. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Bom, para iniciar hoje o nosso episódio, gostaria que o senhor professor Aderbal, médico da Unifesp, pudesse fazer uma apresentação do seu currículo e sua atuação na universidade. Bom, eu sou Aderbal Vieira, psiquiatra, psicoterapeuta, sou formado psicodramatista, acho que hoje eu me descrevo mais como terapeuta mais existencial. E lá na Unifesp a gente tem o departamento de psiquiatria. No departamento de psiquiatria nós temos um grupo de tratamento de dependências, que é o PROAD, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependências. E dentro do PROAD a gente tem nosso subgrupo que se dedica ao tratamento de dependências de comportamentos. O que é uma dependência de comportamento? Qualquer dependência que não envolva uma substância química. Alguns episódios aqui do nosso podcast, a gente deixa para os nossos seguidores enviarem algumas dúvidas para a gente, né? E vamos intercalar aqui com essas perguntas. Bom, a próxima é da Viviane Akemi Kakazo. Os mecanismos cerebrais são os mesmos do vício em drogas? São. Você não tem local diferente, dependendo dessa droga, daquela droga, desse ou daquele comportamento. Até quando se começou a estudar dependência de jogo, colocava a pessoa lá no SPECT, né, que é o exame de imagem, via onde que acendia quando a pessoa estava jogando, quando estava com vontade de jogar, e fala, nossa, olha, é o mesmo lugar que acende quando a pessoa está com vontade de comer. E isso nunca me surpreendeu. Na verdade, os circuitos de prazer são os que eles são, os circuitos de saciedade são o que eles são, as vias neurais são as mesmas. Esse tipo de exame só significa que, enfim, é de uma dependência que a gente está falando. Eu gosto de dizer que a gente evolutivamente tem um cérebro que foi construído para ficar dependente das coisas. A grande pergunta, a pergunta mais interessante, não é porque as pessoas ficam dependentes disso ou daquilo. A gente é programado para, encontrando uma coisa gostosa, querer fazer mais dessa coisa gostosa. Encontrando uma coisa que diminua desprazer, que diminua o desconforto, querer fazer mais dessa coisa que diminui o desconforto. A pergunta muito mais interessante é por que ainda assim a maior parte de nós não fica dependente de tudo isso que a gente faz que dá prazer ou então de que alivia desprazer. Então, como que a gente pode explicar o que é o vício? Que resposta você daria a essa pergunta que você fez, né? Por que algumas pessoas não se viciam, então? A gente não gosta muito de usar a palavra vício, porque é uma palavra muito carregada de sentido moral, né? Vício é aquilo que se opõe à virtude. Dependência é um termo mais neutro, mais técnico, né? Mas então o que é a dependência? Basicamente, uma dependência é uma relação com qualquer coisa. Essa coisa pode ser uma droga, essa coisa pode ser um comportamento, essa coisa pode ser uma pessoa, que tem 3 características. Primeira característica, uma sensação subjetiva de perda de liberdade, de perda de controle, de perda de capacidade de decisão. Então, quando a gente faz as coisas, ou quando a gente usa alguma coisa, é uma das características que isso seja voluntário. Eu faço porque eu quero, quando eu quero, enquanto eu quero. Se eu percebo que eu estou perdendo o controle sobre isso, que é quase como se, em vez de eu estar escolhendo fazer essa coisa estivesse me escolhendo, né? Essa coisa estivesse me forçando a ser feita,
esse critério, essa característica de perda de liberdade é uma das dimensões da dependência. Segunda coisa, isso causa problema, isso causa prejuízo, isso é disfuncional. Nenhuma dependência é boa, você não é dependente porque o que você faz é legal. E uma terceira característica é um certo empobrecimento existencial. O dependente é uma pessoa que vai cada vez mais perdendo o repertório, perdendo o colorido, ele vai deixando de fazer outras coisas, vai cada vez mais se dedicando ao seu objeto de dependência. Então, quando você tem essas três características, né, perda de liberdade, a disfuncionalidade e esse ressecamento da alma, assim, esse empobrecimento, o objeto da dependência ele vai tomando um espaço a cada vez maior na vida do indivíduo, a gente está falando de uma dependência. Qualquer relação com qualquer coisa que tenha essas características é dependência. E tem essa resposta porque algumas pessoas não se viciam, né? Não Olha, isso são é dependentes. eu não tenho uma resposta fechada para isso. Eu acho que é multifatorial essa resposta, por uma série de motivos, mas certamente não é pelo motivo orgânico. Deixados a sua própria sorte, o cérebro tem esse cacuete, tem essa tendência de buscar cada vez mais aquilo que é bom, de buscar cada vez mais aquilo que alivia o que é ruim. Existe alguma diferença entre compulsão e dependência? Dá pra gente dizer que compulsão é uma das características da dependência. Você pode ter dependências que são mais compulsivas, dependências que são mais impulsivas. O que é uma impulsividade? Deixa eu começar por aí. Impulsividade é uma característica que a gente tem de buscar aquilo que é bom. A gente tem um motor, que é o impulso, que é aquilo que nos coloca em movimento, e quando você tem esse excesso de impulso, esse descontrole de impulso, você tem um comportamento que é mais impulsivo, é a busca por aquilo que é bom. E você tem a compulsividade, que é essa característica de tentar evitar aquilo que é ruim, de evitar desprazer, evitar desconforto. Então eu vou buscar um analgésico porque eu estou com dor de cabeça, isso é desconforto. Geralmente as dependências, elas têm um certo caminho, assim. Um dependente no começo de carreira, ele é mais compulsivo, ele vai buscar aquilo que é bom, ele vai buscar aquela droga porque aquilo é prazeroso, aquilo dá uma sensação. E depois você vai tendo uma tolerância, você vai tendo um acostumamento. A tolerância, ela também não é só um mecanismo patológico biológico. Tolerância a gente faz para tudo. Tudo aquilo que é bom não fica sendo assim fantasticamente bom para sempre. Depois aquilo vai perdendo um pouco a graça, aquilo não vai sendo tão legal assim, e a pessoa continua fazendo aquilo, porque se ela não fizer aquilo, ela sente falta. Porque ela está acostumada, ela colocou aquilo na vida dela, a fonte de prazer dela é aquela, se ela fica sem fazer aquela coisa, ela sente essa fissura, né? Com droga a gente tem o termo fissura, mas acho que dá para usar para comportamentos também, né? E aí a pessoa continua usando porque ela precisa daquela dose para voltar a se sentir bem. Então essa é a compulsividade, esse comportamento de ir buscar alguma coisa porque você está sentindo falta, você está sentindo desconforto, você está sentindo alguma coisa que aquele comportamento, aquela substância vai dar conta de aliviar. Agora aqui uma outra pergunta que nós recebemos, essa é do Felipe Mateus. Qual a implicação fisiológica de uma pessoa viciada em jogos? Ela tem um certo tipo de funcionamento neurológico que tem a ver com experiências de prazer, experiências de gratificação, experiências de risco. Eu gosto de dizer que fisiologicamente ou comportamentalmente ou existencialmente, fenomenologicamente, o dependente não é tão diferente assim da gente. Ele tem todo o funcionamento que a gente teria. A gente também tem vontades com as quais tem que negociar. Às vezes a gente perde essa batalha, às vezes a gente ganha essa batalha. Ele também está negociando com seus desejos, com seus impulsos, com suas vontades. A diferença é que ele tem um desejo, um impulso muito forte, que o atormenta muito. Ele briga essa mesma batalha várias vezes, ele perde essa batalha a maior parte das vezes, e essa perda dessa batalha ele custa um preço maior. A gente recebeu muitas dúvidas parecidas aqui da Cleia Santos, do Pedro, o Antônio Júnior, eles querem saber, em termos de horas, qual é o limite saudável para se jogar e a partir de quanto tempo por dia é considerado uma dependência? Tem esse estudo sobre isso? Não tem um número claro assim. Você tem uma curva de uso de alguma coisa que, quando ela é muito gostosa, ela começa grande e depois vai decaindo normalmente, naturalmente. Isso varia muito de pessoa para pessoa, isso varia muito de coisa para coisa, isso varia muito de momento para momento. Você tem uma dimensão de perda de liberdade. Não importa quanto eu estou usando, se eu estou usando mais do que eu gostaria de usar, isso é o problema.
Não importa quanto eu estou usando, mas se esse uso causa problema, isso é um critério de dependência também. E se eu começo a usar cada vez mais essa coisa, fazer cada vez mais essa coisa em detrimento de outros aspectos, outras coisas da minha vida, eu também estou na estrada para a dependência, né? O Igor Lima quer saber sobre o público infantil. Os jogos podem ajudar a criança a se desenvolver melhor ou o prejuízo psicológico é maior? Você tem programas educativos, você tem joguinhos educativos, mesmo que o joguinho não seja educativo, ele seja simplesmente gostosinho e pronto, a criança tem o direito de se divertir de vez em quando e pronto. A diferença entre a criança e o adulto é que, teoricamente, o adulto já tem um cérebro, o adulto já tem um aculturamento, o adulto já tem um lugar no mundo em que ele pode exercer o controle sobre si mesmo. Com a criança, ela não está neurologicamente, culturalmente, socialmente preparada o suficiente para escolher para si mesma. Então tem que ter os pais que falem, olha, é até aqui, é nesse momento, precisa de uma vigilância externa, né? de um controle externo do que está acontecendo. Porque senão a criança se perde naquilo, né? Aqui uma outra pergunta dos nossos seguidores. Andrade quer saber, por que não consigo parar de jogar? E só aproveitando a pergunta, a pessoa já se fazer esse questionamento já é um indício, assim, que ela pode ter algum problema? Andrade, vai buscar terapia. É uma pergunta relevante, você tem que procurar respondê-la. Se você não conseguir responder sozinho, vá buscar ajuda. É o que a gente faz, né? A gente ajuda as pessoas a contarem a história de si mesmas. Por que eu me perdi? No momento que a pessoa põe a mão na cabeça e fala, mas eu tô passando um pouco do ponto, isso tá ficando meio ruim, não necessariamente ela precisa de tratamento, ela pode com recursos próprios falar, então eu vou tomar jeito, então eu vou fazer diferente, então eu vou parar, então eu vou me controlar melhor. Quando a pessoa não dá conta de fazer isso por si mesma, com os próprios recursos, aí sim ela precisa de ajuda. Então, já emendando, você que faz parte da equipe médica do PROAD, que é um programa que atende e oferece tratamento para as pessoas que precisam de ajuda, quais são os tratamentos possíveis? Varia também, a gente tem escolas mais médicas, vamos dizer assim, mais medicamentosas, que o cara tá dependente porque tal lugar no cérebro lá tá hiperfuncionante, então eu vou dar uma substância para ele, eu vou dar um remédio para ele lá que faça com que esse lugar funcione menos. No campo das dependências de comportamento isso é mais complicado, porque alguns comportamentos você pode interromper, não tem problema, ninguém precisa jogar para ser feliz, para existir. Então, jogo é uma das coisas que dá para parar, que dá para interromper, mas vários outros comportamentos não dá, a maior parte dos comportamentos não dá. Comprar, usar a internet, até é possível, mas como uma pessoa vai existir na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso planeta, se ela parar de fazer compras, se ela parar de usar a internet, né? Então, com o comportamento, já de cara, geralmente o objetivo não é promoção de abstinência, é redução de danos, é um uso mais controlado, é um uso mais adequado, é você substituir o comportamento errado, dependente, pelo comportamento certo, que é você usar aquela coisa, fazer aquela coisa de um modo livre. Então você tem uma outra linha de tratamento que é menos comprometido com ir lá desaquecer o cérebro que está hiperfuncionante. Você tem uma outra linha de conduta que é mais focada na psicoterapia, que é ajudar esta pessoa a entender quem ela é, que sentido esse uso desse comportamento tem, que propósito isso tem, como isso chegou lá, ajudar essa pessoa a contar a sua história de si mesma para si mesma, para que com isso ela tenha mais ferramentas para se tornar mais dona da sua própria vida, mais dona das suas próprias escolhas. Pode Ser Ciência, o podcast da Universidade Federal de São Paulo. Com a sua experiência de atendimento no PROAD, as pessoas dependentes em jogos, elas só procuram atendimento quando elas já estão perdendo dinheiro, já se distanciando da família, ou quando está em algum estágio ainda inicial que a vida não está tão prejudicada assim por conta dessa dependência? Muito frequentemente, qualquer dependente só procura ajuda quando começou a dar ruim, quando começou a dar problema. Com o jogo é uma coisa que a pessoa, na média, perde muito dinheiro muito rápido, então esse farol vermelho já acende mais rapidamente em comparação com outras questões. Internet, por exemplo. Internet é uma coisa muito insidiosa. Até porque está todo mundo usando, faz muito parte da vida, do cotidiano de qualquer pessoa. Então, o dependente de internet, ele vai usando um pouquinho mais, vai deixando de fazer uma coisinha aqui, deixando de fazer outra coisa ali, vai tendo prejuízos são pequenininhos no início, depois eles vão se acumulando e lá na frente, quando a pessoa já teve um prejuízo importante, ela vai buscar ajuda.
O jogo, exatamente por ter um prejuízo que ele é mais agudo, ele é mais imediato, ele é mais forte, a pessoa começa a se tratar, a pessoa começa a fazer alguma coisa a respeito um pouco mais precocemente. E no caso da dependência de jogos, uma pessoa que passou por um tratamento, seja ele qual for, ela pode ter uma recaída, ou o tratamento é constante para a vida toda, igual você estava falando, ou ela pode parar e ter essa recaída? A recaída ela é possível para qualquer pessoa com qualquer coisa a qualquer momento. Nada impede que ninguém, por mais bem tratado, por mais proveitoso que seja esse tratamento, eventualmente recaia. E claro que o dependente, ele já tem uma memória daquilo, ele tem uma certa predisposição maior do que quem nunca usou, do que quem nunca fez. Mas ainda assim, você pode ter pessoas que não usam nunca mais, não recaem nunca mais e pronto, por mais saudosa que seja a memória daquilo que ele já fez um dia. Como que funciona então a ação do PROAD para tratar a dependência de substâncias, mas também a dependência por jogos? Ele atua também em várias frentes? Como que funciona? A gente tem na equipe do PROAD, mas na equipe de qualquer grupo bom de tratamento de dependências, você tem o terapeuta, você tem o psiquiatra, você tem terapeuta ocupacional, você tem assistente social. Ainda que, continuando a falar do PROAD, se ele se diferencia de outros serviços de reabilitação e tratamento de dependentes? A gente tem esse interesse maior em focar, em ajudar a pessoa a se voltar para uma compreensão maior de si mesma, ou a retomada, o desenvolvimento de mais autonomia, de mais a liberdade, de se tornar mais dona de si mesma. A gente, acho que na média, tem uma pegada que é mais psicoterapêutica, que é mais redução de danos. Acho que mais interessante do que a gente pensar qual é a melhor terapia, é a gente pensar que tipo de terapia melhor se adequa a determinadas pessoas. Para algumas pessoas, essa estratégia da abstinência total vai funcionar muito bem e vai funcionar melhor. Outras pessoas, seja porque não querem, seja porque não conseguem, vão se beneficiar mais de estratégias que tenham a ver com pensar num uso mais controlado, num uso menos disfuncional. Ainda falando sobre o PROAD, ele atende apenas pessoas que já receberam um diagnóstico ou ele também oferece um suporte preventivo? Na porção do PROAD das dependências de comportamentos, a gente tem não pessoas que necessariamente receberam o diagnóstico, mas pessoas que se acham problemáticas. A gente vai fazer uma triagem, né? E depois vai dar o tratamento adequado. E daqui a um tempo ela vai receber alta. Essa alta pode ser 2 semanas depois, essa alta pode ser 2 anos depois. Varia muito de pessoa para pessoa, mas em algum momento ela tem que ir para a vida, porque é na vida que a vida está acontecendo, né? Eu tenho uma dúvida específica, assim, de como que funciona até a pessoa chegar ao PROAD. Se na verdade funciona via SUS, via CROSS, e a pessoa é encaminhada, por exemplo, por uma UBS. Funciona diferente, a pessoa entra em contato diretamente, sei lá, com um número de telefone. Como que funciona esse processo? A gente, das dependências de comportamentos, a gente tem uma dificuldade que é muito prática, assim, que as pessoas às vezes não se dão conta de que esse comportamento é uma dependência, de que esse comportamento é patológico e de quem trate. Então nem sempre o jogador se dá conta de que ele está jogando patologicamente, e quando ele se dá conta ele não tem muito onde procurar. Então, se alguém aí entre os ouvintes achar que tem o problema, ou conhecer alguém que tem, pode procurar a gente lá nesse telefone, a gente vai procurar avaliar, triar e, se for o caso, oferecer tratamento. É o 11 99645 8038. 11 99645 8038. Então é isso, perguntas respondidas. Aderbal, muito obrigada pela participação. Divertido a gente ter conversado, gente. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Dependência em jogos. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vai um spoiler sobre o nosso próximo episódio: tratamentos inovadores. Imagine só, um tratamento que acelere o processo de cicatrização de uma ferida. E o trabalho do pesquisador em busca desse tratamento, o surgimento da ideia, as fases de pesquisa e a aprovação para esse tratamento chegar para a gente. Vamos falar sobre tudo isso no próximo episódio. Não vai perder, né? Até mais! Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube. youtube.com/unifespoficial. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo.
Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Também participaram desta produção Jean Silva, Loiane Villeforte e Reinaldo Jimenez. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.